Os áudios que você vai ouvir a seguir não fazem parte de um filme de Hollywood. São gravações reais feitas por padres em 1975, durante o exorcismo de uma jovem que alegava estar possuída por 6 demônios. O que aconteceu no pequeno vilarejo de Leibfing, na Alemanha Ocidental, chocou o mundo e dividiu a Igreja Católica. Um estudante de pedagogia, uma jovem tímida e extremamente religiosa, mudou completamente de comportamento, até se transformar em uma figura aterrorizante. Seus atos descomunais iam de beber urina, comer insetos e até latir como cachorro. Para a família e para os padres envolvidos, Anneliese Michel foi o maior caso de possessão demoníaca já registrada no século XX. Mas para a justiça alemã, o caso foi diagnosticado completamente diferente. O que aconteceu naquele quarto foi um crime brutal de negligência e fanatismo religioso. Neste vídeo, vamos além do que você viu no filme O Exorcismo de Emily Rose. Você terá acesso aos detalhes perturbadores do diário de Anneliese, as autópsias médicas que revelaram o verdadeiro motivo de sua morte e ao julgamento histórico que colocou os próprios pais da jovem e 2 padres no banco dos réus. E fique atento, porque no bloco 4 vamos analisar as transições das fitas, onde, comprovado, os demônios revelaram seus próprios nomes. E também o motivo de terem escolhido aquela garota. Para entender como Anneliese chegou ao estado extremo das gravações, precisamos voltar em 1968, quando ela tinha apenas 16 anos. Ela cresceu em uma família católica extremamente tradicional. A culpa pelo pecado e o medo de ir para o inferno eram temas diários dentro de sua casa. Em 1968, Anneliese sofria a sua primeira crise. Ela desmaiou na escola e durante a noite sentiu um peso esmagador no seu peito, ficando incapaz de falar ou se mover. E isso chegava o início de uma série de convulsões violentas. A família buscou ajuda imediatamente. O diagnóstico dos neurologistas foi claro: epilepsia do lobo temporal. Essa condição médica específica afeta parte do cérebro responsável pelas emoções e pela linguagem, e pode causar alucinações visuais e auditivas complexas, além de sentidos intensos de prazer ou êxtase religiosa. Anneliese começou a tomar anticonvulsivantes fortes. Por um tempo, os remédios controlaram os ataques físicos, mas a mente de Anneliese continuou afundando. Chegou um tempo que ela começou a ver faces distorcidas, enquanto rezava e ouvia vozes que sussurravam no seu ouvido: "Você vai apodrecer no inferno." Aos 20 anos, a depressão se agravou. Anneliese sentiu uma repulsa por objetos religiosos. Ela não conseguia olhar para o crucifixo ou entrar em uma igreja sem sentir uma fúria incontrolável. Foi nesse momento que a ciência começou a perder o espaço para uma superstição dentro da casa dos Michels. Convencida de que os remédios não funcionavam e que sua doença era de origem espiritual, a própria Anneliese implorou à família para parar o tratamento médico. Eles decidiram abandonar os hospitais e procurar a Igreja Católica. Após várias recusas, o bispo local finalmente autorizou o Rituale Romano, o ritual oficial de exorcismo da Igreja Católica. 2 homens foram encarregados da missão: o padre Arnold e o pastor Ernest Alt. A partir de setembro de 1975, o quarto de Anneliese se transformou em um cenário de terror. Foram realizadas 67 sessões de exorcismo ao longo de 10 meses. Muitas vezes, algumas sessões foram realizadas 2 vezes por semana, com a duração de 4 horas cada. Durante as sessões, a força física de Anneliese era sobrenatural. Foram necessários 3 homens fortes para segurá-la. Ela se ajoelhava compulsivamente, chegando a fazer o movimento de ajoelhar mais de 600 vezes em uma única sessão. Esses movimentos fez com que ela rompesse o ligamento de seus joelhos. Os padres fizeram questão de gravar todos os relatos que aconteceram naquele quarto. E em alguma das gravações,
a voz de Annelise muda completamente. Ela rosna, grita, fala em línguas e dialetos que, segundo os padres, ela nunca havia estudado antes. Nas gravações feitas pelos padres, eles confrontam as entidades que estão dentro do corpo de Annelise. Eles exigem que elas revelem os seus nomes. Segundo o relato dos padres, a Annelise, ela estava possuída, inclusive nos áudios que ela fala também, que tem, ela relata estar possuída por 6 entidades. Inclusive algumas delas são bíblicas e outras são entidades pós-bíblicas também, que passaram pela Terra. Nas gravações, essas vozes discutiram entre si e zombaram das orações dos padres. Uma das teses mais assustadoras defendidas por Annelise em seus momentos de lucidez, registrados em seus diários, era de que ela aceitou voluntariamente passar por aquele sofrimento. Ela acreditou ser vítima de uma resistência, né? Ela acreditava que deveria sofrer, né, pelo pecado da sua juventude, e para provar ao mundo materialista que o demônio realmente existia, né? Não sei se valeu a pena. Mas enquanto o mundo espiritual era destruído no quarto, o corpo físico de Annelise estava morrendo de forma lenta e dolorosa. No dia 1º de julho de 1976, o silêncio finalmente tomou conta da casa. Annelise Mitchell faleceu em sua cama. Ela tinha apenas 23 anos. Suas últimas palavras para a mãe foram: "Mãe, eu estou com medo." E para os padres ela disse: "Por favor, peçam a absolvição." Quando as autoridades foram notificadas da morte, uma investigação criminal foi aberta imediatamente. O resultado da autópsia médica destruiu a narrativa de possessão e chocou a opinião pública. Annelise morreu pesando apenas 30 quilos. Ela estava completamente desnutrida e desidratada. Seus joelhos estavam fraturados e ulcerados devido a milhares de genuflexões. Ela estava com pneumonia dupla e seu corpo estava coberto de feridas, porque nas últimas semanas ela foi mantida amarrada à cama para não se ferir. Os legistas foram categóricos. Annelise não morreu por causas sobrenaturais. Ela morreu de fome. Os médicos legistas afirmaram no relatório que se uma jovem tivesse recebido alimentação forçada por sonda ou intervenção médica hospitalar apenas uma semana antes da sua morte, ela teria sobrevivido. A acusação do Estado foi direta e implacável. Os pais Joseph e Anna e os padres Heinz e Alt foram indiciados por homicídio culposo por negligência. O julgamento, que começou em 1978, transformou-se em um debate nacional sobre os limites da liberdade religiosa e a responsabilidade da ciência. De um lado, a defesa dos padres, que usou as fitas gravadas como prova física, argumentando que a psicologia e a medicina tradicional falharam com Annelise e que eles estavam apenas cumprindo o desejo espiritual da jovem. Do outro lado, médicos e psiquiatras testemunharam que Annelise sofria de psicose causada pelo ambiente de extremo fanatismo religioso em que vivia, agravada por uma epilepsia não controlada. A justiça considera os 4 réus prejudicados. Os pais e os padres foram condenados a 6 meses de prisão, que foram suspensos sob condicional, além do pagamento das custas do processo. A sentença foi considerada leve por muitos, mas o impacto cultural foi permanente. A própria Igreja Católica mudou suas regras internacionais anos depois, tornando os critérios para autorizar um exorcismo extremamente rigorosos e rígidos, exigindo avaliações psiquiátricas profundas antes de qualquer intervenção espiritual. Hoje, o túmulo de Annelise tornou-se um local de peregrinação informal para católicos ultra-tradicionais que compartilham uma santa não oficial. E a pergunta que fica no ar até hoje e que assombra quem estuda esse caso é: Annelise foi realmente vítima de forças malignas que a medicina não conseguiu explicar, ou foi uma jovem doente mentalmente destruída pelo fanatismo daqueles que o mais deveriam tê-la acolhido? E você, o que faria? Você também condenaria os pais e os padres? Ou colocaria argumentação sobre questões espirituais? Deixe aqui nos comentários.
E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E até a próxima, pessoal!